Muito bom dia, João Jariego, Bom daqui dia, Margarida Margarida. Gonçalves. Como tu sabes, a quase infalível já está a ficar velhinha, já tem 14 anos, já é um teenager, é uma coisa impressionante. Continuamos a fazer qualidade de software e chegámos à conclusão que neste QA News ainda não tínhamos abordado um dos temas da moda, que é a inteligência artificial. E então achámos por bem convidar-te a ti, porque tens posto muita coisa no LinkedIn e tens uma opinião sobre o assunto, e para além disso trabalhas numa área na qual nós também trabalhamos, que é a banca, e por isso queria conversar um bocadinho contigo sobre o IA na banca. Vamos a Queres isso. te apresentar? Mas Vamos vá, a isso. conta-me lá. Sim. Ora bem, a minha formação de base é em física, mas comecei a trabalhar em consultoria pouco depois. Ou seja, fiz um mestrado em que estive a trabalhar ainda numa área relacionada com física, estive a trabalhar em eletrónica de grandes superfícies, fiz um mestrado no INESC, trabalhei durante uns tempinhos como investigador e rapidamente percebi que em Portugal as únicas empresas que empregavam físicos eram as consultoras. Daí ter feito a mudança para a consultoria e foi também nesse contexto que nós nos cruzámos pela primeira vez. Não vou dizer há quanto tempo, porque pelas nossas caras larocas ninguém vai acreditar há quanto tempo foi. Exato. E portanto, eu comecei a trabalhar com dados, enfim, nos finais do milénio passado, portanto já lá vão uns tempinhos, e, hum, e também praticamente desde o início com o maior foco na área da banca, embora também tenha trabalhado noutros setores. Portanto, assim, em nutshell, isto sou eu, do ponto de vista Ok, profissional. certo. E então, conta-me lá, o que é que tu achas que a banca anda a fazer no IA? Olha, a banca anda a tentar fazer muitas coisas, anda a É fazer boa. algumas, mas se calhar vamos só começar aqui com um certo enquadramento acerca de, enfim, da terminologia, se me permites. Boa. Ahm, Claro que sim. Sou de porque fala-se matemática, muito a de. terminologia é sempre importante. Correto, sim, porque conhecermos os nomes não significa que conheçamos os conceitos, não é? Claro. E a verdade é que há nomes que vão entrando e vão saindo de moda. Eu, quando comecei a trabalhar em dados, aliás, até passei pela unidade de uma empresa que se chamava Suporte à Decisão. Hoje já ninguém usa o nome Suporte à Decisão, fala-se em Business Intelligence, mas é a mesma coisa, ok? Nomes diferentes, o conceito é o mesmo. Claro. Ahm, enfim, e agora a mesma coisa relativamente a. Enfim, tivemos o boom nos anos mais recentes da Generative AI e muito daquilo Uhum. que é labeled como Generative AI, na verdade não é Generative AI, mas enfim, é a consequência enfim, das pessoas perseguirem aquilo que é mais fashionable. Um, já agora, em 2012, houve um artigo da Harvard Business Review, que entretanto se tornou um clássico, que classificou os data scientists como a profissão mais sexy Sim. do século XXI. Isto foi em 2012. O termo data Como se scientist vê. tinha sido inventado em 2008. Sim, E na altura toda a gente falava em data science e menos em AI, e agora fala-se em AI, e existem aqui sim. algumas zonas de sobreposição, mas também algumas diferenças. Começando pela AI. O termo AI, o termo inteligência artificial, foi, na verdade, inventado em 1956, foi usado pela primeira vez numa conferência, embora, do ponto de vista conceptual, um, podemos recuar um bocadinho, ou seja, a máquina de Turing, o conceito é lançado pelo Alan Turing num paper de 1936, e o teste de Turing, do qual agora toda a gente fala, porque, enfim, há até alguma polémica sobre se o teste de Turing já foi ou não passado, é de um paper de 1950 do Alan Turing. E se recuarmos uns séculos, enfim, no século XVII, o Descartes, na verdade, e também com o seu conceito de animal-máquina, e que depois também expandiu de alguma forma esta ideia aos humanos, também já especulava que houvesse máquinas que pudessem vir a entender o discurso humano, embora ele tivesse reservas relativamente a poderem responder. Mas isso, enfim, derivava de algumas concepções filosóficas, não vamos entrar demasiado por aí. Um, se olharmos para aquilo que é a fase mais moderna da inteligência artificial, Uhum. a verdade é que ela passou por diversos períodos. Um, e
ela podemos dizer que nasce nos anos 60 e, enfim, isto tem sido um bocadinho bipolar. Tem havido períodos de grande euforia e períodos de alguma desilusão. Existem os chamados AI Winters, em que primeiro decorre entre 74 e 80 e depois há um segundo, que, enfim, é genericamente aceito, entre 1987 e 2000. E ambos, na verdade, resultaram, enfim, do facto de haver expectativas irrealistas relativamente àquilo que seria possível fazer num curto período. Aliás, esta lei até tem um nome, é a lei de Yamara, que diz que nós temos a tendência para sobreestimar o impacto da tecnologia no curto prazo e subestimá-la no longo prazo. Portanto, por volta de 1970 havia um grande otimismo, ou seja, achava-se que no espaço de uma geração o problema da inteligência artificial estaria fundamentalmente resolvido e naturalmente isso não aconteceu. Depois houve alguns setbacks nesta evolução. Mas olhando para aquilo que é agora o período mais recente e para nos focarmos naquilo que tem a ver com, vá lá, a fase moderna da inteligência artificial, existem, eu diria, dois milestones importantes, um em 2012 com o boom do Deep Learning e outro em 2017 com a criação da arquitetura dos Transformers, na qual assentam todos os LLMs da vida que agora temos por aí. Agora, é bom dizer que em 2012, quando se fala do boom do Deep Learning, isto resulta da convergência de várias tendências exponenciais. Okay? Porque, na verdade, o conceito de Deep Learning, que fundamentalmente é uma rede neuronal tem vários níveis. Portanto, este conceito e também o conceito de backpropagation não eram novos. Agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, bom, passámos a ter GPUs com capacidade de processamento suficiente para processar, no fundo, para ser capaz de processar estas redes e também um volume gigante de dados devidamente curados que foram usados no treino. E, portanto, digamos que temos aqui três tendências exponenciais. Um que é o aumento da capacidade de computação, a lei de Moore, não é? Em que, só para dar uma ideia, o transistor o protótipo do primeiro transistor data de 1947 e a última geração de GPUs da NVIDIA tem 208 bilhões de transistores, o que é absolutamente insano. O e divertido para nós que ainda chegámos a fazer eletrónica e a pôr transistores em placas, não é? Verdade, exatamente, nos tempos dos laboratórios. Exatamente. E, portanto, dados, nós vivemos na época do zettabyte, portanto, temos terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, e atualmente produzimos já na casa da centena de zettabytes por ano. Portanto, são volumes de dados insanos. E também o custo de armazenar esta informação também tem diminuído exponencialmente. Exatamente. Só para dar uma ideia, há 50 anos atrás, 1 tera de RAM, e ninguém tinha 1 tera de RAM, mas o custo equivalente a dólar, mantendo como padrão o dólar a 2020, era superior a $1 trilhão. E hoje 1 tera de RAM compra-se por $1.000. Portanto, estamos a falar de uma redução de custo de $1 bilhão. Ou seja, havia um otimismo excessivo, mas que na verdade não era acompanhado pelo estado de maturidade tecnológica. E, portanto, o boom que nós temos é fruto da convergência destas tendências exponenciais. Ok? E é isso que nos fez estar no momento em que estamos. E por último, enfim, temos a inteligência artificial generativa que produz novo contexto, e o novo aqui tem que ser entendido como uma pitada de sal, mas já lá vou. Enfim, e assentam nos LLMs, nos grandes modelos de linguagem. Temos também modelos para geração de imagens, geração de música, enfim. Mas houve um fator que tu não puseste em perspectiva, que para mim é um fator interessante, que é o facto de hoje em dia existirem Googles e Microsofts com dimensões, não é? Porque no início do AI não havia ninguém suficientemente grande interessado
em trabalhar tudo isto, não é? Porque a gente está a fugir um bocado do tema da banca, mas o tema é que mesmo um grande grupo bancário não tem comparação com o tamanho de uma Google ou de uma Microsoft, que pode estar a pagar coisas como a OpenAI para fazerem o trabalho que estão a fazer, não é? E, portanto, é porque há um modelo de negócio por detrás de tudo isto, não é? E que a convergência da tecnologia é sempre essencial e a convergência da computação é sempre crucial para todos os avanços. Mas, de facto, também não havia empresas tão grandes que permitissem ou que tivessem interesse em montar este negócio. Não é? Achas que isso não é um fator relevante aqui? Vamos ver. O facto de termos agora estes gigantes tecnológicos também são uma consequência da tal evolução que eu mencionava. Ok? E como é evidente, isto depois depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. Isto é, à medida que a complexidade vai aumentando, os custos de treino e de manutenção dos modelos também vão aumentando. E, portanto, de facto, não está ao alcance de uma startup criar um LLM de raiz. E diria, nem sequer é necessário. Okay? Porque os custos são insanos. Do ponto de vista de custos de energia, custos com hardware, custos com a curadoria dos dados que são necessários são gigantes. Não é? E, portanto, o que é que isto promove? Promove uma crescente concentração em poucos providers. Okay? E, portanto, sim, de facto, há esse fenómeno de concentração, mas a verdade é que também com a crescente complexidade, os custos tornaram-se de tal maneira elevados que não estão ao alcance de organizações de dimensão mais pequena endereçar estes desafios. Então, saltando agora para a banca, senão ficamos aqui na teoria, como é que uma instituição como a banca, não é? Que tem de facto custos mais limitados e que quer explorar todas estas tecnologias para fazer melhor serviço e vender melhor, otimizar operações internas. Diz-me lá, qual é que é a vertente daquilo que tens visto que está hoje em dia a ser usado? Em várias vertentes. Há uma vertente que tem sido bastante explorada, embora haja ainda um potencial enorme por libertar, tem a ver com eficiência operacional e automação de processos. Posso dar um exemplo. Tratamento de documentação, por exemplo, no caso de crédito à habitação. O que é que acontece? As pessoas têm que enviar um conjunto de documentos, declaração de IRS, recibos de vencimento, extratos da conta, e esta informação, enfim, tradicionalmente era tratada de forma manual, o que não é propriamente o trabalho mais interessante deste mundo, além de ser propensa a erro. No estado atual, é possível ter soluções em que, mesmo que nós enviemos num único documento, num único fecheiro, vários documentos, e que nem tem que estar exatamente pela mesma ordem, ou a ter imagens distorcidas, fotografias que foram tiradas com diferentes ângulos. Enfim, tudo isso é tratado com graus de accuracy bastante grandes. E, portanto, são também necessários muito poucos exemplos de documentos para se fazer o treino de um modelo. E, portanto, o que é que isto permite? Permite fazer o reconhecimento dos documentos e a extração de informação que aí está para um formato estruturado. Isto é, se pensarmos num workflow de aprovação de crédito, esta documentação entra, ok? É classificada, interpretada e o processo continua depois. Portanto, isto tem ganhos imensos. Acredito plenamente, sim. Depois, enfim, temos temas que estão relacionados com a prevenção de fraude. Diria que este é um tema sobre o qual vale a pena nós até detalharmos um bocadinho.
melhoria dos processos de decisão, por exemplo, no crédito, embora seja também importante termos em mente que há um requisito que não é negociável, que é a explicabilidade dos modelos. Isto é, se alguém tem um crédito negado, é necessário haver a capacidade de explicar, seja ao cliente, seja ao regulador, o porquê da Certo. decisão ter ido nesse sentido. O que logo à partida exclui a utilização de algumas famílias de modelos, nomeadamente Deep Learning, que tendem a ser uma espécie de black box neste tipo Certo. de processos de decisão. Enfim, o próprio suporte ao cliente, enfim, a utilização de chatbots permite que haja um serviço que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções e sem tempos de espera. Há aqui algumas cautelas que será necessário ter, mas já lá vou. Eu ia dizer que nesse tema não sou um cliente nada satisfeito. É? Nada. Ok, É nada. Absolutamente ok, nada. Acabo ok. sempre por dizer, pode-me passar um operador, porque desisto. Sim, Ah, porque a maioria dos casos que conheço, enfim, inclusive do meu próprio banco, não são o melhor exemplo nessa perspectiva, mas não porque a tecnologia não o permite, mas sim pelo uso que está a ser feito dela. Ok? Acho que não. Claro, Certo, bottom line, o que interessa é como é que a gente usa a tecnologia, não é? A correto, tecnologia, é o que eu explico sempre a toda a gente, a tecnologia é neutra, como é que a gente a usa, ou para criar a bomba atómica, ou para descobrir coisas na medicina, é uma decisão do ser humano, não é uma decisão da tecnologia, certo, não é? certo. Obviamente. Portanto, eu diria que nesta perspectiva, até, e isso é uma tendência que eu tenho observado em alguns bancos e que me parece uma boa decisão, há alguns use cases que têm começado por ser internos. Isto é, se nós pensarmos naquilo que são procedimentos internos, naquilo que são informação como, por exemplo, relatórios e contas que ninguém lê, mas que, enfim, já agora seria interessante fazer questões e perguntar, questionar acerca daquilo que está lá. E isto é endossado com uma abordagem que são os RAGs, Retrieval Augmented Generation, que é um nome pomposo para uma coisa que, na verdade, enfim, o que passa, o que é que isto consiste? Isto consiste em, por parte de um modelo fundacional de linguagem, mas aquilo que acontece é que eu vou expô-lo a documentação interna, sobre a qual, naturalmente, um modelo fundacional e aberto não tem nenhuma espécie de contexto. E, Certo. portanto, com isto, o que é que acontece? Questões que sejam questões que sejam colocadas neste âmbito são direcionadas para estas fontes e não outras. E estas fontes podem ser ou relativamente estáticas, como é o caso da documentação, ou dinâmicas. Eu posso ter uma Hum. integração via API com uma aplicação e posso saber, enfim, em tempo real, como é que está o meu processo de aprovação de crédito. Não me parece que os bancos para já vão fazer o disclosure desta informação, mas, por exemplo, noutros contextos, como lojas online, perguntar a um Sim, chatbot pelo tracking da encomenda é perfeitamente claro, possível. Ok? faz sentido. E isso Faz passa pela, sentido. pela integração destes modelos com outras fontes, que são fontes Uhum. internas da empresa. Isto também permite Certo. que se partam dos chamados LLMs para SLMs, em que o S significa specific ou small, Uhum. Ok, que são muito mais rápidos e consomem menos recursos. O que é que se claro. passa? Eu estou a especializá-lo para responder a determinados tipos de questões. E com isto, enfim, eu consigo racionalizar os consumos que tenho. E Posso, também, e ao posso mesmo fazer tempo, uma ser mais rápido. analogia? Deixa-me fazer-te uma pergunta. Se for muito estúpida, estás à vontade. Isto pode-se comparar com quando a gente tinha os grandes data warehouses e depois começámos a fazer data marts mais específicos para as várias áreas? Ou esta semelhança não faz sentido nenhum? Faz, faz. É um Digamos bocadinho, que não é? faz. Exatamente. Ou Não é? seja, Ok, pronto. se eu tiver um data warehouse que tem toda a informação corporativa, eu vou criar depois um data mart para o marketing, ou um data mart para a contabilidade, enfim. O que é que Uhum. acontece? Eu estou a selecionar subsetos de informação É isso, não é? que são os relevantes Ok. para uma determinada área e, portanto, desta forma estou a especializá-lo. hum, e, portanto, sim, a analogia tem alguma razão de ser, sim.
Olha lá, safei. Se bem que, se bem Não que, chumbei, não chumbei, vá lá, não não chumbei. chumbaste, não chumbaste. Se bem que quando estamos a falar de SLMs, Ufa. o fator de redução da informação tende a ser muito maior. Ok? Claro, E, claro que portanto, sim, claro que sim, claro. o número de parâmetros e o número de tokens é bastante mais. O fator pelo qual é reduzido num SLM Uhum, tende a ser bastante maior. Ok? uhum. Mas, portanto, em suma, falámos de automação, falámos de apoio ao cliente. Há também um outro use case que me parece interessante, que tem a ver, no fundo, com a modernização tecnológica. Os Certo? bancos foram das primeiras grandes organizações a se terem informatizado. Sim. E o que é que qual é a consequência disto? Existem imensos sistemas legacy. E, portanto, enfim, Uhum. é um dos poucos sítios onde ainda se trabalha em COBOL, banca. Hum, e a verdade é que existem imensos sistemas que não têm sido modernizados porque é demasiado arriscado, porque ninguém sabe aquilo que lá está, porque vai levar demasiado tempo, porque vai custar demasiado dinheiro, porque é um caminho, no fundo, é um caminho no qual há receio de ser iniciado. Vai mexer. E a verdade, e eu conheço proximamente um projeto que está a decorrer num grande banco nacional, em que esta modernização tecnológica, em diferentes vertentes, nomeadamente também migração de código em COBOL, mas também migração de código em SAS, está a ser assistida por AI e com muito bons Ok. resultados. Que engraçado, muito interessante. Mesmo giro. Muito, muito bons resultados. Giro, E muito devo, giro. e devo dizer que eu era um dos céticos. Ok, Isto isso é é, sempre bom. Quando se converte o cético, eu também na minha área correto, de desenho de processos, quando a pessoa converte o cético é a felicidade total, exatamente. correto. E agora sou um convertido. Um, Giro, já giro, agora, giro, giro. isto não é preto e branco, mas tem aqui algumas nuances que devemos considerar, nomeadamente o facto de eu ter necessidade de ter alguém que efetivamente saiba código, Verificar, e e portanto sabe verificar, não é? conheça as linguagens, Uhum. mas, enfim, por exemplo, na transformação de código de SAS para SQL, 70% dos programas que estão a ser migrados requerem menos de 30% de intervenção humana. Ah, Isto é um ganho gigante. sim, sim. E, portanto, aquilo que eu vejo aqui realmente é a abertura de uma janela de oportunidade para que os processos de modernização tecnológica na banca que ficaram postos na gaveta durante tanto tempo possam finalmente Giro, avançar. Ok? muito giro. E, portanto, os resultados são muito interessantes. Ok? Além de que, mesmo relativamente ao próprio processo de desenvolvimento, existem também benefícios, Claro. benefícios grandes. Isto é, podem ser gerados dados sintéticos para teste, um, automatizar um conjunto de testes, sejam testes unitários, testes Claro. integrados, um, identificar vulnerabilidades no código. Portanto, há um conjunto de coisas que, mediante A minha a assistência. experiência, Sim, diz. Eu ia só dizer que a minha experiência, eu tentei várias vezes também nas áreas de banca concluído, explicar a importância dos dados sintéticos uhum. e o poder que isso tinha do ponto de vista de testes. Ainda sinto muita resistência. Tu não sentes? Sinto resistência, ou seja, posso dizer que a regra, ao longo de todos os anos em que tenho trabalhado na banca, é haverem dados de produção no ambiente de desenvolvimento, mas é uma questão de tempo até isto ter que acabar. É, Ok? não é? Ok, Um, estamos alinhados. porque eu percebo, é Também acho, fácil, é acho fácil eu gostar, completamente. se tenho lá os dados dos contratos que eu conheço e dos clientes que eu Exato. conheço, mas enfim, não é opção. E Claro. portanto, e conheço organizações nas quais, de facto, não existem. Ou seja, se é verdade que há algumas que continuam essa prática, ter dados de produção em desenvolvimento, Em dev, também, sim. exatamente em dev, também conheço outras nas quais isso efetivamente não acontece. Ok? Uhum. E em que todos os dados que estão disponíveis para teste são dados sintéticos. Bom.
Que bom, já Ah, conheces. Pronto, isso já me deixa mais conheço, animada. conheço, Isso deixa sim, mais animada. sim. Tipicamente os Porquê? bancos Porque aí têm, entramos, aí entramos noutro tema que para mim é um tema que me é muito querido, porque ainda por cima agora ando a trabalhar nessas coisas, que é o tema da ética, não é? uhum, O que te vai empurrar muitas dessas coisas é os legisladores vão dizer vocês não podem fazer, porque eticamente sim, isto não é aceitável, não é? E muito se tem discorrido sobre os acts todos que se têm escrito uhum. em revolta da inteligência artificial. Qual é que é a tua visão aí? A minha visão relativamente a este tema é que, de novo, não é uma questão opcional. Nós estamos na Europa, Ok, a Europa certo. é excelente a regular, menos boa a inovar. Já agora, só para termos uma noção, ahm, em 2022, a Europa e Reino Unido foram responsáveis por uns extraordinários 2% de patentes na área da AI, o que portanto significa que, relativamente a outras geografias como a China ou os Estados Unidos, nós estamos claramente a perder o combate. Sim. Dito isto, a regulação é importante e a área da banca sempre foi uma área bastante regulada. Uhum. E agora temos o GDPR, que já é de 2018, e Sim, temos agora também o AI Act da União certo, Europeia. certo. Finalmente já está documento original. A primeira versão é de 2021, mas agora Sim, já passou a lei sim, e sim. existe um período de 6 meses para os sistemas que sejam considerados como de alto risco serem adaptados ou simplesmente Uhum. descontinuados. Enfim, e depois existem 4 níveis de criticidade e para os mais normais, e estamos a falar de um período de 2 anos para Sim, cumprir a lei. Agora, do ponto de vista ético, há questões que naturalmente são muito importantes, quer dizer, do ponto de vista de bias e de justiça, isto é, sim, sim, sim. e quando nós temos modelos de AI, eles são treinados com dados, e portanto é muito fácil que repliquem todos os enviesamentos que estão Exatamente. presentes E nós temos na nossa sociedade, claro. presentes nos dados, exatamente. E portanto, o que é que são exemplos disso? Um crédito que tenha sido possa ser injustamente negado, taxas de juros mais elevadas que sejam aplicadas, por exemplo, a um determinado grupo étnico, mas Uhum. que a taxa de juros também está indexada ao risco, um, se tiver discriminações de género, todo este tipo de coisas, na verdade, são preocupações que não estão apenas no éter, isto é, vai ser necessário demonstrar que, efetivamente, estes temas são Certo. monitorizados. Não basta Estás uma a fazer declaração de uma intenções. espécie de Ok? uma auditoria? Achas que vai haver tipo uma coisa tipo Ah, audit? vai. E, de facto, começam a surgir no mercado soluções de governo para Ok, modelos de inteligência artificial. ok. Nomeadamente a Fixe. IBM um dos módulos do Watson X Uhum. eh, está precisamente focado nos temas de governance e Ok. que me permite saber exatamente que modelos tem, com que dados foram treinados, qual é que é monitorizar continuamente o seu desempenho, ter scorings em termos de profanity, em termos de uma série de métricas que Uhum. são usadas para avaliar os modelos. Portanto, no fundo, saber que modelos estou a utilizar, com que dados foram treinados, hum, e com que propósito é que estão a ser usados. E vou ter que ser capaz de demonstrar isto. Portanto, isto tem que ser gerido Sim, do ponto de vista central, ou seja, claro. aquele cenário em que cada departamento tem os seus modelos que foram criados numa sandbox e depois são passados à produção e ninguém sabe exatamente o que é que está a fazer e com que dados, com que dados, isso é um cenário que não é viável. Né? No futuro. Sim, Claro. portanto, enfim, temos estas questões Tu relacionadas. vês um futuro mais regulado, acima de tudo aqui no nosso cantinho, a Europa, aqui esse cantinho da Europa. E o que é que fez mais? Dá-me lá aqui uma ideia assim de.
A gente aqui por 5 anos olhar para o que tu disseste e nos rimos os dois um bocadinho. Bom, se eu me puser a dizer coisas relativamente àquilo que eu acho que vai ser a realidade daqui a 5 anos, vou falhar e vamos Por ver isso mesmo à mesmo é grande. que tem graça, repara. Se não Aliás, falhaste, ficaste milionário, é bom. sim, sim. Aliás, eu diria que no atual contexto, fazer previsões a mais de 6 meses é arriscado. É. Ok? Achas que a coisa Sim. ainda tem muito, muito, muito para mudar? Sim, e lá está. Existem momentos de descontinuidade, Sim, claro. ok? E nós não sabemos quando é que vai ser. A inovação obriga a momentos de descontinuidade, não é? Sim, e nós não sabemos que momentos de descontinuidade vamos Claro, ter pela frente. claro que não, claro que não. Portanto, o transistor do qual falei há pouco foi uma descontinuidade gigante e esta Pois foi. conversa não estaria a acontecer se essa invenção Exatamente. não tivesse acontecido. Os Transformers, de que falámos há pouco e que Transformers é possibilitaram uma coisa que eu acho que muito pouca gente sabe o que quer dizer, não é? Tirando as pessoas da Marvel. Mas sim, pronto, mas sim. esses Transformers, sim, e o modo como funcionam os Transformers não é uma coisa que seja propriamente fácil de se explicar numa linguagem não técnica. Portanto, eu diria que é difícil antecipar o que é que irá acontecer. Em todo o caso, o que é que me parece que é importante para que as organizações encarem enfim, estes desafios. Há coisas simples e que nunca são dispensadas, ou seja, ter uma estratégia e ter um roadmap não são opcionais. Ok. Ok? Temos de ajustar ao longo do caminho e vão Pode ter que ser. ser ajustados ao longo do caminho. Faz parte. Faz parte. Faz Mesmo, parte mesmo da agilidade na estratégia. Hoje em dia, a estratégia tem que ser ágil e, portanto, tens que adaptar, introduzir novos dados naturalmente, e naturalmente, repensar. naturalmente. Sim, Claro. sim. Sim, sim. Portanto, quando nós falamos mesmo se estivermos a falar de um projeto de 3 meses, sabemos que existem imprevistos. E Então, vamos ter que repriorizar tarefas e vamos ter que sim, sim, sim. problemas para resolver. Quando se fala temos um roadmap para AI, bom, significa que pelo menos já fizemos o esforço de investir algum tempo a pensar sobre o que é que vamos fazer Uhum. e porque é que vamos Exatamente. fazer e porque é que vamos fazer. Enfim, e claro que pelo caminho vão existir coisas imprevistas e que nos vão fazer ajustar. Agora, isto é Bom, perfeitamente fundamental. Depois, haver um modelo operacional claro. E existem algumas conclusões que já começam a ser retiradas. Aliás, há um artigo da McKinsey bastante interessante acerca do modelos de governo da AI em banca e que a conclusão de forma curta, é que uma dose saudável de centralização é a mais benéfica, é aquela que ok. permite colher melhores resultados. Naturalmente, a centralização, para ser efetiva, também implica que não tenhamos aqui bottlenecks, e que, na verdade, existe a capacidade de resposta às áreas que vão solicitando Claro, vão pedir a informação. a criação de modelos. Mas também é esta centralização que permite que exista, enfim, que se passa de uma base, que se partam de dados que estão devidamente curados e que, Sim. portanto, no fundo não são, cada departamento não tem uma visão diferente daquilo que é a realidade Ah, corporativa. Portanto, isso é importante no contexto ok. da business intelligence, mas também é importante no Claro, contexto no do contexto AI. da inteligência artificial. Mas Naturalmente, a curadoria central, achas que é possível? Não exige suficiente sabedoria do negócio? O meu tema nestas coisas eu como trabalho em processos e os meus processos nunca conseguem ser desenhados centralmente, porque senão as pessoas não sabem o que é que se está a fazer, não é? Do ponto de vista da AI, eu percebo que a centralização é essencial, tenho alguma dúvida se a curadoria desses dados pode ser central ou tem que ser mais distribuída. Qual é que é a tua visão aí? depende do contexto.
Ou seja, Ok. a resposta é... Essa foi já a resposta à consultora, obrigada. A resposta é depende. Ok? Agora, quando estamos a falar e de novo, estamos a falar de uma indústria que é altamente regulada, a banca. Certo. Ok? E, portanto, na verdade, se nós olharmos para coisas que, enfim, que atualmente nos Teams já permite medir o nível de engagement de alguém numa determinada reunião, mas o AI Act, na verdade, aquilo que estabelece é que, enfim, aquilo que tem a ver com a aferição do estado emocional de alguém não é permitido. Ok? Portanto, será que o nível de engagement corresponde a isso? Isto é, os bancos têm muita informação acerca dos seus clientes. Imensa informação. Okay? Certo. Isso não significa que tenham podem usar. que tenham legitimidade para a usar. Okay? Certíssimo. E que, portanto, vamos ver, mesmo do ponto de vista da sugestão de aplicações financeiras, entramos num terreno que é um bocadinho pantanoso. Até porque depois a questão é, quem é que é, onde é que está a liability pelas recomendações que são feitas por um sistema da AI? E, portanto, quando estamos a falar da área da banca, ou se estivermos a falar, por exemplo, de aplicações na área da saúde, que também são críticas, e existem exemplos anedóticos, enfim, mais na primeira fase da divulgação destes modelos linguísticos, em que são produzidos resultados absurdos. Eu posso só dar dois exemplos. Enfim, um com o ChatGPT, em que foi perguntado quais é que eram os benefícios para um bebê se adicionar porcelana moída ao leite materno. E ele escreveu uma resposta convincente. E há uma outra da Galáctica. A Galáctica foi um LLM criado pela Meta para a comunidade científica, que esteve no ar em poucos dias. O sistema tinha sido treinado com 48 milhões de papers científicos e, enfim, supostamente com uma curadoria bastante cuidadosa, mas a verdade é que, enfim, tal fenómeno da alucinação, que também está presente no exemplo que te dei, mas se manifestou aqui. Portanto, houve vários exemplos anedóticos, um dos quais envolve também uma questão acerca de quais os benefícios neste caso, para animais, no ramo da pecuária, de misturar vidro moído na alimentação. Certo. Ok? E escreveu e inventou referências e inventou rácios relativamente a... Portanto, isto são questões que são decorrentes da infância da tecnologia, mas se pensarmos que o ChatGPT é lançado há um ano e meio, o caminho que foi feito desde então é tremendo. É tremendo. Exatamente. Okay? E, portanto, estas questões da alucinação continuam ainda a ser um problema. Claro que sim. Ok? E, portanto, é um tema com o qual nós temos aprendido a lidar, mas que ainda não está de todo eliminado. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que se eu estou a abrir uma área de suporte ao cliente assente em inteligência artificial, eu tenho que o fazer com muito cuidado. Certo. Ok? Sim. Porque há coisas que são completamente distintas, como sejam enviar alertas ao cliente, ou, enfim, fazer algumas sugestões, enfim, temos campanhas personalizadas. Quando estamos a falar em aconselhamento financeiro, propriamente dito, investir no produto A ou no produto B, eu diria que aquilo que vai acontecer é que, de facto, as pessoas que o fazem profissionalmente vão recorrer à AI para o efeito, mas vão ser depois elas a comunicar às pessoas. Mas a liability é delas, não é? Isso. E, portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não vamos ter AI pura, vamos ter AI intermediada por repara, humanos. que é o caminho que se está a fazer na área da saúde. Ou seja, na área da saúde há o conceito de medical device, não é? E todos os suportes da AI que se têm vindo a fazer e que são de suporte à decisão em si, não é?
passam todos por um crivo de medical device e depois é o médico que decide, não é? Portanto, é dado apoio e o AI está aí, mas depois a decisão final é do profissional. Certo? Sim. E no caso da saúde é um bom exemplo, porque, de facto, aquilo que tem a ver com diagnóstico, enfim, os sistemas de inteligência artificial. Também pode ter a ver com terapêutica, não tem só a ver com diagnóstico, não é? Correto. Mas se falarmos, por exemplo, de diagnóstico, os sistemas de inteligência artificial podem ser, e já são, em muitos casos, mais eficientes que os humanos a fazer diagnóstico, por Com exemplo, certeza. a partir de De imagiologia. imagem, exatamente. Mas, pessoalmente, eu, e diria que a maior parte das pessoas que estão na mesma situação, preferiria que o diagnóstico fosse comunicado por uma pessoa e não por um assistente virtual. Não. E, portanto, Mas repara que, mas aí vou-te dizer assim, mas isto é a minha geração e a tua. Para mim não é óbvio que daqui por 2 gerações, ou já a mesma geração dos mais novos, para eles isso já não é natural. é possível. É possível. Não é? Aí entramos Portanto, num. eu às vezes não é? Sim. Para que nós nascemos antes dos telemóveis, portanto, há sempre aquela coisa que os miúdos perguntam-nos como é que a gente vivia antes dos telemóveis, não é? É que nós vivemos, sobrevivemos, Foi estamos por aqui pouco. hoje, não é? Foi por pouco, mas nascemos antes dos Só, telemóveis. tu és muito novo, tu és muito novo. Sim. Eu tive o meu primeiro telemóvel, já trabalhava, portanto. Eu também. Tive o meu primeiro mimo já trabalhava. Mas o que eu acho é que há aqui às vezes algumas coisas relacionadas com esse pressuposto, nomeadamente dos assistentes virtuais, que para nós, que ainda tivemos assistentes humanos, não é? Achamos que, e eu concordo contigo, qualquer um de nós preferiria e prefere ter um médico de carne e osso do que um bote, mas não sei se daqui por 2 gerações, se metade dos miúdos não viram só bots e não viram médicos. Uhum. E só viram médico quando chegaram, se calhar, e vão para a cirurgia e aquilo é tudo. O médico está do lado de fora e eles só veem tudo a ser operado por mãos biónicas e coisas assim e já nem percebem qual é a intervenção humana. Enfim, pronto, estamos a divagar. É um campo especulativo. É um campo especulativo. Ou seja, repare, estamos no ponto da nossa entrevista claramente especulativo, não há problema nenhum. Nós, os sapiens, somos criaturas sociais. Somos, exatamente. Agora, quer dizer, como é evidente, a tecnologia tem vindo a trazer algumas disrupções nesse aspecto. Sem dúvida. Se iremos passar para um cenário em que, bom, nós dispensamos qualquer espécie de contacto humano, eu honestamente tenho dúvidas, porque esse é um instinto que é muito primário e que, até do ponto de vista da arquitetura do nosso cérebro, está a um nível muito fundamental. Mas não sei. Não sei. Agora, voltando ao tema da banca e na utilização dos assistentes virtuais, enfim, eu acho que é um mixed bag. Se nós perguntarmos às pessoas se sentem ou não confortáveis a agir com tecnologia, sendo que neste mixed bag eu sou, neste aspecto eu sou claramente otimista, porque o que me parece é que existem resistências que irão desaparecer. Há um aspecto de conveniência que é gigante. Que é óbvio. E qualquer pessoa que tenha tido a necessidade de ligar para o banco sabe que, enfim, é algo que só se faz em desespero de causa e como último recurso. E, portanto, não ter que esperar e ter disponibilidade permanente para esclarecimentos, para que algumas decisões e processos simples sejam executados. Naturalmente, nós estamos a falar de ligar às 2 da manhã a pedir um crédito à habitação e tê-lo automaticamente aprovado. Isso não vai acontecer, pelo menos num futuro que nós consigamos antecipar, mas a conveniência é enorme. Do ponto de vista enfim, existem pessoas que continuam a sentir alguma resistência porque preferem esse contacto mais direto, mais humano. Outras que têm preocupações relativamente àquilo que vai ser feito com os seus dados. Isto é, bom, eu estou a falar com um assistente virtual, isto está a ser registado. O que é que vai ser feito com esta informação? Sim. By the way, quando nós falamos com um banco, as nossas chamadas também são gravadas e ter um processo de speech to text em cima disso é perfeitamente trivial. Okay?
Sim. Mas, enfim, existem algumas preocupações, que essas sim eu acho que são muito geracionais. E, portanto, do ponto de vista daquelas questões mais triviais, mais do dia a dia, interação com os bancos, eu acho que elas efetivamente vão ser transferidas para assistentes virtuais, sendo que Ok. eu diria que as últimas coisas a ser transferidas serão tudo aquilo que implique alguma liability para o banco, por exemplo, Certo. reposições de investimento, e outras que coloquem o banco numa posição delicada. Ora, Uh, com Por último, liability. exato, por último, e relativamente ao caminho que os bancos têm que fazer, enfim, estivemos a falar aqui de temas de ética, de segurança e privacidade, mas, enfim, tem que investir no talento, e isso é uma tendência que já se nota, ou seja, os bancos têm vindo a rejuvenescer Sim, os seus departamentos de sem IT dúvida. e têm vindo a capacitar-se do ponto de vista técnico, Sim. mesmo com internos, ou seja, não é algo que esteja apenas dependente do modelo de outsourcing. Isso é uma tendência clara. Criar uma cultura de inovação, coisa que não é fácil em instituições que são centenárias e que, Claro. enfim, que têm uma legacy enorme do ponto de vista cultural. E nestas coisas E que tem uma aversão ao risco grande, não é? correto, Eu diria quase por definição, a banca é aversa ao risco, não é? sim. Aliás, o seu negócio é isso. O seu negócio é vender risco. Exato, Banca vende risco. exatamente. Vende risco, mas Ah, tem que o gerir do lado deles, não é? correto. Enfim, mas como é que, perante tudo isto, o que é que se faz? Bom, o caminho faz-se caminhando e é começar a Certo. fazê-lo de forma responsável, tendo uma estratégia, tendo alinhado uma ideia clara sobre para onde é que se pretende ir e ir ajustando ao meio do caminho. Mas, efetivamente, não fazer nada é que não é opção. Claro, claro. Não fazer Senão o barco nada não passa é e a opção. pessoa Não, perde do barco. não Claro. sabemos qual é que vai ser o ponto de chegada. Agora, Mas há que entrar no barco, não é? Há que apanhar o barco. absolutamente, Ok, absolutamente. boa. Parece uma boa maneira de a gente terminar por hoje. Nossa conversa foi ótima e longa, o que é ótimo. E pronto, obrigada, João, por teres gasto aqui uma horinha connosco. E olha, De enfim, vamos nada. encontrando por aí. Obrigado, Obrigadíssimo. eu. Obrigado, eu, Madalena. Obrigada. Tá vá, Obrigado. obrigada. Beijo. Nada. Deus, Deus. Com licença. Deus.